que há sobre o Tite, é importante a gente lembrar, em jogos como esse, o time do Jardim também teve problema em alguns momentos no ano passado, né? Esse mesmo time. Empatou com o Sport, que teve uma campanha muito fraca, perdeu o jogo pro Santos, perdeu o jogo pro Ceará, que também foi relaxado. Teve dificuldade em alguns jogos em casa, inclusive na semifinal da Copa do Brasil. A eliminação é porque não ganha do Corinthians aqui, perde o jogo por 1-0. Então já era um problema que a gente via em alguns momentos, e nesse time, voltando agora de temporada, já com certa pressão, porque o estadual também não é bom, é natural que a gente esperasse ver isso nesses primeiros jogos da temporada, principalmente diante de um Coritiba que hoje foi muito eficiente, muito organizado e que soube explorar esse momento de fragilidade do Cruzeiro. Fala aí, galera, trazendo mais um corte pra vocês. E o programa de hoje é do Troca de Passes lá do Sport TV, né, com a Kelly, Mansur, Ricardinho, trazendo aí nessa repercussão dessa derrota do Cruzeiro no Mineirão, mais uma, né? Terceira derrota já no Mineirão, 4 jogos, 3 derrotas. Tá difícil, hein? Mas é isso, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Amigos, primeiros destaques de vocês sobre essa partida e a derrota do Cruzeiro, porque o time vem com a base do ano passado, tem entrosamento, se conhece, mas parece que ainda não deu liga. Isso a gente coloca só na conta da parte física ou pode ter algo a mais ali que o Tite possa evoluir e extrair dos seus atletas que já estão há tanto tempo juntos? Kelly, estão há um tempo juntos, mas primeiro, você tem o reinício de temporada, você olha para o campeão brasileiro do ano passado, a retomada também está cobrando um preço. Não é só físico, é de você retomar algumas questões de jogo mesmo, de automatismos que o time tenha. E tem outros, acho que aí tem outras camadas. A chegada do Tite, por mais que você olhe hoje o Cruzeiro em campo, em termos de desenho, de sistema, de plataforma tática, ele seja um time parecido com o que era o time do Leonardo Jardim, a forma de jogar é diferente. E isso impacta em vários comportamentos do time. O Cruzeiro era muito caracterizado no ano passado por um time de retomada que era muito forte, especialmente forte em retomada de bola e ataque muito rápido. Um time que atacava de maneira muito vertical. Por característica, o trabalho do Tite, especialmente de alguns anos para cá, ele é muito caracterizado por um ataque de atacar de forma um ataque organizado, uma construção um pouco mais lenta. Não lenta no sentido de ser vagarosa, mas de time se colocar no campo de ataque, se ordenar, cada jogador ofensivo ocupando uma zona de ataque, a partir daí a construção ofensiva. Isso muda muitos comportamentos. Ainda não beneficiou todo mundo. Por exemplo, o Caio Jorge, que no ano passado, o Cruzeiro retomava a bola, ele imediatamente atacava a profundidade. Porque o Cruzeiro beneficiava muito esse tipo de jogo. Hoje é um time que constrói de uma outra maneira. Então tem muitas coisas acontecendo. E, por fim, quem está sofrendo toda a pressão nesse momento é o Tite. E aí eu acho que é uma questão mais complexa para a gente falar mais adiante. Vamos falar em seguida, eu já vou ouvir o Ricardinho também, mas vamos colocar no nosso papo a galera que estava na transmissão desse jogo, Rogério Correia, Henrique Fernandes e Grafite, a turma que está lá no Mineirão já nos esperando, para também trazer um pouquinho das análises e das avaliações de vocês dessa derrota do Cruzeiro jogando na sua casa, mais uma partida que a Raposa não consegue sair com o resultado. Boa noite, amigos, bem-vindos. Tudo bom, Kelly? Um abraço para você, para o Mansur, para o Ricardinho, todo mundo que acompanha o Troca. Aqui o Henrique Fernandes, aqui o Grafite. O público foi pequeno, mostra que o torcedor do Cruzeiro já estava meio ressabiado com o time. E o torcedor do Coritiba, por outro lado, né, Grafa? Que também estava desconfiado do que poderia ser a temporada do Coxa, principalmente na Série A. Sai com o resultado que recupera aqueles pontos que o Coritiba perdeu em casa para o Bragantino, num jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha um favoritismo, né? É isso aí, Rogério. Boa noite, Rogério, Henrique, Kelly, Ricardinho, Mansur, amigas e amigos do Troca. Realmente o torcedor do Coritiba sai muito satisfeito pelo desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo, né? Onde com as trocas do Seabra conseguiu reorganizar a equipe, né, no setor de marcação, conseguiu anular as principais jogadas do Cruzeiro, que concordo com o Mansur, é um novo Cruzeiro diferente da maneira como jogava o ano passado, e toda essa troca de estilo de jogo, de comando, demanda tempo. Por isso que eu falei que é cedo para cobrar o Tite, mas o torcedor é coração, é paixão, não tem paciência, quer ver a equipe jogando como era na temporada passada. Mas nós já esperávamos que o Seabra viria aqui para o Mineirão, que organizasse uma equipe taticamente forte na marcação. No primeiro tempo não conseguiu encaixar essa marcação, deu bastante espaço para o Cruzeiro, aí o golaço do Matheus, que no primeiro tempo jogou com muita liberdade, flutuava o Lucas Romero, o meio campo do Cruzeiro. Mas no segundo tempo, na volta do intervalo, o Seabra organizou a equipe, tirou seu principal jogador por motivo de contusão.
e aí conseguiu organizar a equipe e conseguiu a virada. É difícil para o Cruzeiro, o Fabrício Bruno falou no pós-jogo, tem que se organizar, tem que falar menos, tem que trabalhar agora. Mas vai ser um começo de temporada difícil, assim como foi para o Cruzeiro na temporada passada, Rogério. O Coritiba mostrou o jogo coletivo. Olha o lance do gol, o gol da virada, o domínio lá do Ronier, garoto Ronier, depois da bola esticada pelo goleiro, né? E na sequência o Breno Lopes manda pro gol. Todo o jogo do Coritiba foi baseado no coletivo, em vez da individualidade, né? É isso. Primeiro um abraço pessoal da mesa, quem nos acompanha no Troca. E assim, segundo tempo, trouxe um Coritiba conseguindo explorar aquilo que ele montou para explorar também no primeiro e não conseguiu, que era a velocidade dos homens de frente, né? Foram algumas jogadas de contra-ataque encaixadas a partir do 2-1, que a gente viu aquele gol do Breno Lopes, logo aos 8 minutos da segunda etapa, até ali a altura dos 25 mais ou menos. O time até poderia ter feito um segundo gol, e aí depois, quando o Cruzeiro se colocou à frente, o Coritiba conseguiu se defender muito bem. Fez isso também na estreia contra o Bragantino, mas tomou um gol nos minutos finais, uma bola do Juninho Capixaba. Hoje não tomou gol nenhum. Venceu por 2-1, porque pega um Cruzeiro com muitos problemas ofensivos também, né? Ao longo de toda a temporada até aqui, nos outros jogos também teve problemas. E hoje, quando enfrentou um adversário, que depois do 2-1 ofereceu um pouco mais de campo, convidou o Cruzeiro a circular essa bola, não conseguia achar espaço para finalização. Essa do Mateuzinho que a gente está vendo foi só a quarta no segundo tempo, já tinha ali 33, 34 minutos da segunda etapa. Então foi um time que teve posse, mas a melhor chegada talvez tenha sido essa do Christian. Muito pouco para uma equipe que tem o talento do Cruzeiro. Agora, sobre essa pressão que há sobre o Tite, é importante a gente lembrar, em jogos como esse, o time do Jardim também teve problema em alguns momentos no ano passado, né? Esse mesmo time. Empatou com o Sport, que teve uma campanha muito fraca, perdeu o jogo para o Santos, perdeu o jogo para o Ceará, que também foi relaxado. Teve dificuldade em alguns jogos em casa, inclusive na semifinal da Copa do Brasil. A eliminação é porque não ganha do Corinthians aqui, perde o jogo por 1-0. Então já era um problema que a gente via em alguns momentos, e nesse time, voltando agora de temporada, já com certa pressão, porque o estadual também não é bom, é natural que a gente esperasse ver isso nesses primeiros jogos da temporada, principalmente diante de um Coritiba que hoje foi muito eficiente, muito organizado e que soube explorar esse momento de fragilidade do Cruzeiro. Cruzeiro já tinha perdido para o Botafogo de goleada, agora perde em casa para o Coritiba. E tem um número muito curioso, gente, da numeralha aí do futebol, que o Cruzeiro fez 4 jogos aqui no Mineirão nessa temporada, ganhou 1 e perdeu 3. Algo bem incomum, se a gente levar em conta a trajetória recente do Cruzeiro nos jogos no Mineirão e também todo o histórico de um clube centenário. Rogério Correia, Henrique Fernandes, Grafa, um beijo grande para vocês, amigos, e bom descanso. A jornada foi longa, foi intensa, mas agora chegou aquela hora boa de relaxar e acompanhar o Troca de Passes por aqui, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau. Bom, vamos seguir por aqui. Ricardinho, quero te ouvir também um pouco sobre essa derrota do Cruzeiro. Claro que a gente vai falar de todos os méritos e das qualidades do Coritiba nesse jogo em que o time foi muito valente, né? Vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, estando na primeira divisão e conseguindo esse resultado que a gente viu depois de tanto tempo. Mas olhando ainda um pouco mais para o Cruzeiro, é um time que demonstrou um bom primeiro tempo, teve um gol muito bonito do Matheus Pereira, a gente viu numa jogada bonita, construída, e todo o mérito dele que driblou ali o jogador do Coritiba, deixou no chão e mandou pro gol, mas depois, mais pro fim da primeira etapa, o Coritiba já consegue aquele gol e parece que vai com um ânimo, vai animado pro intervalo para conseguir algo mais na segunda etapa, o que de fato acontece. Eu acho que até o Cruzeiro começou bem o jogo. Era um time que tinha posse de bola, que envolvia o Coritiba. As movimentações do Matheus Pereira, e não só dele, né? Mas do ataque do Cruzeiro, principalmente nas costas dos volantes do Coritiba, estava surtindo efeito. Eles estavam conseguindo ocupar um espaço. Até o Caio Jorge às vezes saía do meio dos zagueiros e conseguia receber essa bola em condições. E foi assim que o Cruzeiro fez o gol, aliás, um bonito gol do Matheus Pereira. Um corte dentro da área, e quando o defensor dá carrinho dentro da área para o jogador habilidoso, a chance de tomar o drible é enorme. Ainda mais um canhoto com a perna direita cortando para sua perna boa, né? E aí finalização sem chance para o Pedro Morisco. O Cruzeiro saía na frente e estava bem no jogo. Finalzinho do primeiro tempo, o Coritiba melhorou e conseguiu um empate nesse lance aí, né? Um lance bonito. A bola do Seba pro Bruno, acho que Pacheco lá. E o toque dele de primeira foi o Bruno Melo. Pegou o Lavega sozinho. E depois, logo no segundo tempo, e aí sim, eu acho que no segundo tempo o Coritiba jogou muito bem.
Curitiba teve uma postura, não foi só corajosa não, foi uma postura boa de um time treinado, equilibrado defensivamente e que soube numa escapada fazer o segundo gol no Breno, que aliás o Ronier que deu esse passe é um jovem com capacidade muito boa técnica, vai ser uma das revelações aí, ele já está há alguns anos no time profissional, mas é muito jovem, vai ser uma das revelações. Com relação ao Cruzeiro, é lógico que quando você muda o treinador, você muda conceito, você muda... por mais que você mantenha, às vezes, o esquema tático, até mantenha os jogadores, apesar de que teve a chegada do Gerson, que você tem que levar em consideração, porque é um bom jogador, mas exige um entendimento do elenco, exige um entendimento da maneira de jogar do time, não é tão simples. Às vezes o resultado ou o trabalho, ele dá resultado rapidamente, às vezes demora um pouco mais. O Cruzeiro fez uma temporada passada muito boa, apesar de não ter chegado à final da Copa do Brasil, mas foi uma grande temporada. Então eu acho, por mais que o torcedor seja apaixonado, por mais que ele queira o resultado, e acho que ele tem razão em relação ao resultado, querer ver o seu time jogar bem, e o Cruzeiro tem elenco para jogar bem, eu acho que tem que ter um pouco de paciência. A gente fala no futebol, em vários momentos, de respeitar os processos. Às vezes você tem que respeitar um pouquinho o processo. A gente sabe que o Tite é um grande treinador, experiente, ele está buscando o melhor para o Cruzeiro, não está acertando, é verdade, o time não está desempenhando bem, é verdade, os resultados não vêm, mas eu acho que a paciência e esse respeitar os processos, às vezes, lá na frente, o Cruzeiro, de repente, vai colher coisas boas, porque tem um bom elenco, vai encaixar. O trabalho do Jardim não é o mesmo do Tite, o conceito não é o mesmo. E quando muda, em alguns momentos, que é o caso do Cruzeiro, demora um pouquinho, nós estamos no início da temporada. Eu acho que tanto para o bem quanto para o mal, qualquer equipe, a gente está falando do Cruzeiro, acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Não dá para você prever o que vai acontecer na temporada com algumas rodadas. Por mais que esses clubes, Cruzeiro, a gente talvez vá falar ou não, a gente pode citar o Flamengo, né? Em algum momento aí, mas se bem que hoje já ganhou de 5 o Palmeiras. Então, assim, um pouquinho de calma. Eu sei que o torcedor não tem, mas nós que trabalhamos com isso, a gente acho que já é calejado o suficiente para entender que, espera, deixa o Tite trabalhar mais um pouquinho. Não sei se isso vai acontecer, porque o futebol é muito dinâmico e as decisões elas são muito rápidas. Pressão do torcedor, direção, por mais que se tenha dono. Mas eu espero que o Cruzeiro tenha essa paciência para que o time volte a render. É nessas horas que, mesmo diante da pressão da torcida e de vaias, como a gente viu hoje em alguns momentos, ainda durante o jogo, e também ao fim da partida, é nesse momento que aparece muito a convicção da direção, né? Exatamente. Apostou num treinador, num trabalho, num projeto, então agora precisa também dar tempo para que ele consiga evoluir nesse sentido também, no desempenho das suas funções. Agora o Tite completou um mês no Cruzeiro, no último dia 2, hoje é dia 5, então há 3 dias completou um mês e já está sentindo bastante as cobranças, né? Vamos dar uma olhadinha, colocar aqui no nosso telão alguns números do Tite no Cruzeiro, um desempenho que ainda não dá a resposta que o torcedor talvez espera, né? Nesse começo de trabalho, são 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, 11 gols feitos e 12 gols sofridos, um aproveitamento de 37%. Esses números talvez não digam tudo que o Tite ainda pode entregar e pode desenvolver, né? Com esse trabalho, obviamente, é um recorte muito recente, mas que a gente traz também para analisar esse início de temporada do Cruzeiro. Os jogadores mencionam, Mansur também, o Fabrício Bruno comentou isso na sua entrevista, que com o Leonardo Jardim, esse início do Cruzeiro também não foi muito bom. E agora, talvez isso se repetindo com o Tite, ele consiga estabelecer um paralelo de que o Cruzeiro ainda tem margem e tem tempo para evoluir. O Leonardo Jardim teve alguns jogos do Mineiro, quando ele tem a reta final, ele pega uma reta final do Mineiro ainda, em que ele vai conhecendo o elenco e aí ali ele identifica que os jogadores de mais status juntos não formavam um time competitivo à imagem do que ele entendia de futebol. Aí ele faz algumas mudanças, o Dudu acaba saindo, o Gabigol deixa de ser titular, e ele encontra um desenho num 4-4-2/4-2-3-1, como cada um quiser interpretar, que é o que vai sustentar o Cruzeiro, vai ser o desenho do Cruzeiro para o resto do ano todo. E que continua agora, né?
Esse percentual é uma fotografia do momento. E desses 8 jogos, só 5 são com o elenco principal, com os principais jogadores, né? Tem 2 jogos no início do Campeonato Mineiro e depois tem mais um jogo com o Democrata, que o Cruzeiro perde, mas também com um time totalmente modificado, em função do início de trabalho. E aí, é muito natural, se o Tite estiver numa etapa, e aparentemente está, de também conhecer o elenco, tentar aplicar as suas ideias e a sua forma de jogar a esses jogadores. Isso é um ponto. Onde, para mim, está a principal diferença. Que é o que eu estava tentando colocar no início. Se o time do Leonardo Jardim era um time de retomar, que ao retomar a bola e que era muito forte na pressão ao adversário, especialmente numa fase do campeonato em que fisicamente o time conseguia responder bem, ao retomar essa bola, ele queria agredir o mais rapidamente possível. O trabalho do Tite tem migrado para um modelo em que ele privilegia muito a estrutura para atacar. Então, ele quer que os jogadores se coloquem numa determinada posição, ocupem algumas zonas, a partir daí ele quer um ataque organizado com o time, em tese, preparado também para uma eventual perda da bola para poder retomar. Então, você tem, em geral, um lado com um lateral abrindo o campo, um meia vem para dentro, que é o que acontece muito pelo lado esquerdo, Kaique abre o campo, hoje o Christian vinha para dentro, para ser um outro meia junto com o Matheus Pereira, o outro lado do campo, em tese, com o Arroio, com o William chegando um pouco mais por trás, os 2 volantes, e aí, a partir de um desenho, o time tenta fazer essa manobra ofensiva. Isso coloca o Cruzeiro mais vezes diante de uma defesa já organizada e não de uma defesa correndo para trás, que é a situação de jogo, como lembrou o Henrique Fernandes na participação dele, que o Cruzeiro tinha mais dificuldade no ano passado, mesmo com o Leonardo Jardim, mesmo com o time que fez um brasileiro tão bom. Então isso são etapas. Acho que tem diversas questões aí a discutir. O quanto os jogadores vão se adaptando, o quanto eles vão se beneficiar dessa forma de jogar, o quanto vai haver um encaixe. Eu citei mais cedo a questão do Caio Jorge, que eu acho que é um jogador que gosta muito de atacar espaço em profundidade o tempo todo, está tendo menos, por enquanto, essa possibilidade. Acho até que a posição do Gerson nesse momento é uma discussão. Eu, pessoalmente, acho que o Gerson pode jogar como segundo volante. O Ricardinho certamente tem muito mais autoridade do que eu para falar de um meio-campista, mas eu vou me arriscar, ainda assim. Eu gosto do Gerson como um segundo volante, um 8, contra adversários que venham te pressionar. E que ele muitas vezes precisa receber essa bola de costas contra um adversário contra ele, porque ele tem muito essa capacidade de girar, de ganhar no físico e carregar, conduzir. Contra um adversário que está todo colocado atrás, eu tenho mais dificuldade de ver o Gerson como um organizador de jogo de trás, um distribuidor de jogada. Eu acho o Gerson um jogador mais de condução, de arrastar, de força, de combinação curta, ele tem o chute, ele ganha rebote. Então ter o Gerson nesse tipo de jogo mais perto da área, a mim me faz mais sentido do que a posição que o Tite está tentando acomodar ele nesse momento. Ele começou com o Gerson mais adiante em outros jogos e agora tem tentado ele como segundo volante. É verdade. Essa é uma das questões que eu separei para a gente debater também por aqui, porque o Gerson, a gente sabe que ele ajuda justamente a organizar esse meio-campo, ele é um cara que pisa na área, ele tem essa presença também para construir ofensivamente, mas hoje, em alguns momentos, a gente viu o Gerson um pouco mais lento, talvez também muito na conta da questão física. E se falava muito nas primeiras discussões, Ricardinho, logo que ele chegou, de que talvez ele pudesse substituir o Christian. Hoje a gente viu ele no lugar do Lucas Silva. Tu tá com o Mansur, acha que ele pode render um pouquinho mais para frente? Talvez seja o posicionamento do Gerson que possa melhorar nessa ideia do Tite? O Gerson está no contexto do time. Ele está se adaptando num time novo e o contexto do time nesse início não é bom. E ele chega contratado, um bom jogador, mas que está tentando se adaptar, se integrar à sua característica, a característica do time, a característica do treinador, né, que também é novo. Você acabou de falar que o treinador, o Tite, está há um mês. Então, é todo um contexto que a análise em relação ao Gerson, ela é muito prematura. A gente sabe o que ele pode jogar, porque a gente já viu, e ele não foi contratado por esse valor à toa. É porque realmente ele tem qualidades. Se foi muito ou não, aí é uma outra discussão e quem tem que ver isso é o Cruzeiro que pagou, né, pelo Gerson. Eu acho que ele pode jogar, e por isso que o apelido dele no Flamengo era Coringa, porque justamente ele pode jogar do lado, ele pode jogar como segundo, ele pode jogar como terceiro jogador do meio, né? Eu acho que ele tem lastro para vir de trás. Eu acho que ele tem lastro e ele tem organização de futebol. Aliás, no futebol brasileiro é um dos poucos, existem poucos que têm essa visão. É que ele está no contexto do Cruzeiro. E o Cruzeiro não está jogando bem. A partir do momento que o Cruzeiro jogar bem, você vai ver que ele vai potencializar o trabalho do Matheus Pereira.
porque ele vai achar e vai fazer a jogada que hoje o outro volante, o Lucas, fez. O gol do Matheus Pereira é um toque do Lucas, de primeira, do volante, dentro da área, para quebrar justamente a marcação, ele corta para trás e faz o gol. Então o Gerson tem essa capacidade. Agora, a questão é de ajuste, né? É tempo, é entrosamento. O que é um entrosamento? Entrosamento é você treinar, é você trabalhar com o teu companheiro o maior número de vezes possível para saber o jeito que ele gosta de dominar a bola, a movimentação que ele faz, né? Por exemplo, o Caio Jorge gosta de espaço para correr. Nem sempre você vai jogar a bola em cima dele. Ele escora, ele segura, mas se você jogar a bola no espaço para ele carregar, ele tem velocidade, ele gosta mais. Isso tudo é um entrosamento, é você trabalhar com aquele atleta, entender o jeito dele. Eu acho que esse é o comentário que a gente pode fazer do Gerson nesse momento, que, repito, é um contexto coletivo e que tem que deixar ele se adaptar. Acho que fisicamente ainda ele não está no seu melhor, independentemente de onde ele estava jogando, isso daí não é comparação, mas enfim, futebol brasileiro, início de temporada, clube, acho que aos poucos ele vai também entrando nesse ritmo melhor dele, que a gente sabe que ele tem condições de atuar. Tem isso também, né? Uma readaptação ao futebol brasileiro. É um país completamente diferente de onde ele veio, estava jogando no Zenit da Rússia. Então tem toda uma adaptação que também precisa passar o Gerson nessa chegada, né? Nesse retorno ao futebol aqui nacional. O Tite já não sabe mais o que fazer, né? Porque o Cruzeiro não tá rendendo mais nada. Praticamente não mudou peça nenhuma do ano passado. Perdeu o Vidalba, machucado. Deve voltar em breve. Mas não perdeu mais ninguém. Ganhou, né? Colocou o Gerson aí, trouxe o Gerson, tá jogando. Tirou, né, um jogador para colocar ele, mas acredito que o ganho técnico é maior, né? Mas não acontece. O Cruzeiro não tá fazendo por merecer, não tá ganhando. Joga o primeiro tempo, não consegue fazer gol, faz um ou outro ali. Aí chega no segundo tempo, o time parece que não volta no intervalo, né? Parece que fica lá no vestiário. Ele volta outro. Não consegue jogar a bola mais. Erra muito. O William, pelo amor de Deus, erra todo jogo. A lateral do Cruzeiro tá péssima. O William errando. Fagner, mesma coisa. Tá difícil. O Matheus Henrique errou no outro jogo. Todo jogo alguém erra. O William hoje péssimo. O Cruzeiro vai ter que dar um jeito. Por que não dá oportunidade pro Caio Moraes? Tá na hora. Deixa ele pegar ritmo aí, ó. E deixa os caras lá. Entra no segundo tempo, sei lá, mas deixa ele entrar desde o início. O Cruzeiro, pra ficar bom, tem que melhorar muito. O time não consegue fazer gol. Fechou a defesa, acabou. O Cruzeiro não consegue fazer mais nada. Tá na hora de mudar. O técnico aí, ó, é novo. É novo no Cruzeiro, lógico, né? Novo no Cruzeiro aí. Não adianta não. Não adianta tentar conciliar coisas do Jardim com o dele que não vai casar. Não dá. Ou ele coloca a metodologia dele e acaba com tudo de vez. Ou melhora tudo de vez também. Ou pede pra sair. Porque não vai dar não. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve. Compartilha com seus amigos. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo.